Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo, vamos falar sobre os indígenas no Império. A gente vai ver nesse vídeo, mais em especial, como era o tratamento dado aos indígenas durante o período imperial do Brasil. Eu sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês. Vamos lá? Bom, o Império Brasileiro ele não se preocupava muito com as questões indígenas. Então, as questões indígenas, como os povos indígenas, a cultura, as terras, as demarcações iam ser tratadas, isso não fazia parte ali das pautas das necessidades governamentais daquele período. Vários poetas e escritores começaram, então, a exaltar a figura dessas populações indígenas. Isso principalmente nas obras literárias daquele momento. Aqui a gente tem uma imagem, né, então, de uma mãe indígena com o seu filho. E qual é o movimento, né? Qual é o movimento que vai então simbolizar esse indígena dentro da literatura brasileira? Vai ser o romantismo. O romantismo ele é um movimento então que exaltava toda a sua natureza exuberante do indígena, colocando eles como heróis, né? Heróis, heroínas dentro dessas obras. Nós vamos ver que em verso e prosa louvaram-se as façanhas de índios idealizados por esses escritores. Vamos ver também que dentro desse movimento, então dessa corrente literária do romantismo, vai surgir então especificamente o indianismo, onde vai ser glorificado, né, a figura desse indígena. Aqui a gente tem uma imagem de Iracema, que faz parte da obra de José de Alencar, que foi uma das maiores figuras quando se pensa no indianismo dentro dessa corrente literária do romantismo no Brasil. As populações indígenas do Brasil, elas iriam adentrar o século XIX em condições lamentáveis, demograficamente depauperadas, exploradas sobre várias formas de servidão. É importante a gente pensar que apesar de um grande discurso falando que não existiu escravidão indígena no Brasil, nós tivemos, sim, é claro que é um processo bastante diferenciado, mas existiu a captura, né, de muitos indígenas e muitas populações tiveram tendo ou um processo de trabalho escravo, ou muitas tiveram então toda a sua população, a sua cultura sendo modificada através de um processo de catequização. Aqui a gente tem uma imagem de um indígena no Rio Negro, em 1873. Os indígenas eles foram dominados pelos brancos de várias maneiras. Isso a gente está falando de todo o processo de colonização, desde o primeiro momento em que os portugueses colocaram seus pés aqui em 1500. Haviam duas nomenclaturas para designá-los, que eram os índios mansos, que eram os controlados, e os índios bravos, que eram aqueles hostis, que não aceitavam o domínio da população, né, dos europeus. O processo de cristianização das populações indígenas também foi de uma violência sem precedentes, porque não se dava então uma liberdade para essas populações, elas tinham que modificar toda a sua estrutura cultural em prol do que se desejavam então esses europeus portugueses que chegaram aqui. Aqui a gente tem uma imagem de um funeral dos Bororos em 1865. Nesse vídeo nós falamos sobre os indígenas no Império. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!